Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Exadata mais uma vez. Nós estamos em várias lives de aquecimento aí para a semana que vem. A gente está colocando a mão na massa na nossa Masterclass de Oracle Exadata. Estou com o Ricardo Lírio aqui mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, gente. Bom dia para todos. Obrigado aí pela participação de vocês. Show de bola, meu camarada. E vamos lá, cara. Hoje é legal a gente falar um pouquinho sobre o EDA, né, cara? Que é o Oracle Exadata Deployment Assistant, né? Eu acompanhei bastante a evolução desse cara, mas é bom a gente falar que é um cara fundamental quando se fala em novos projetos de Exadata, né, Ricardo? Exatamente. É o que você falou, eu peguei o EDA na versão do primeiro deploy do 1x4, né? Então era aquela ferramentazinha Java que você startava ali, era uma telinha mesmo Java, né? Tinha, assim, basicamente o que tem no EDA do X4 para hoje é basicamente a mesma coisa, mas assim, hoje tem muito mais recurso, né? E hoje ele está web, você abre uma paginazinha na web, você instala ele como um web server na sua máquina, então mudou bastante, né? Antigamente você tinha dificuldade de salvar o EDA, né? Você startava, fazia o processo e gerava o XML. Se você quisesse fazer de novo, nossa, era um parto para você poder ajustar alguma coisa que tivesse parado no meio. Ixi, mas melhorou bastante. Verdade, cara. A gente vê como que a ferramenta tem evoluído, né? O produto do Exadata em si. E, cara, quando a gente fala de OEDA, né, de instalação de Exadata, né? Basicamente, pessoal, o EDA é um assistente de deployment, né? Então, ali você vai ter informações desde sistema operacional, de segurança, banco de dados. Então, todas as informações necessárias sobre a caixa do Exadata para você realmente fazer o deployment, desde o range de IPs, desde quantidade de usuários, desde versões, né, e detalhes específicos do banco de dados, você vai ter que estar armazenando dentro desse cara. E legal a gente falar sobre a evolução, né, do EDA, porque o EDA, ele, nos primeiros Exadatas, era uma planilha em Excel, onde você preenchia os dados, e o deployment era feito manualmente, né? Então, você não tinha uma ferramenta automatizada, né? Então, em cima dessas informações, o pessoal ia lá e começava a fazer a instalação dos softwares, fazer toda a configuração, e antes um Exadata demorava coisa de 2 semanas para ser instalado, era um processo realmente bem manual. E aí, a partir com que a Oracle foi evoluindo, ela criou depois uma versão Java, que você realmente preenche, abria um console Java, uma tela, e aí você preenchia todas as informações, ele gerava um XML, e esse XML era utilizado durante o processo de instalação, basicamente de forma bem automatizada. E agora nós estamos já numa outra versão, que é a versão web, onde você tem a possibilidade de fazer a instalação desse cara, e ele abre no seu browser para você preencher as informações, e ele segue toda a linha de preenchimento ali das informações. Lembrando que você utiliza o EDA tanto para instalações bare metal ou virtualizada, tá? Hoje, quando se fala de Exadata bare metal, né, dentro do seu data center, ele é realmente um pré-requisito, e a Oracle nem suporta, nem dá suporte se você não instalar sem o EDA, tá? Então, muitas vezes, os grandes problemas que a gente vê de Exadatas não compliance, muitas vezes porque não utilizaram o EDA de forma correta ou não utilizaram o EDA. Essa que é a grande verdade, que é importante sempre falar, sigam as boas práticas, sigam o EDA. E é até legal a gente falar sobre isso, Ricardo, porque o EDA hoje na versão web, cara, eu lembro que logo quando foi lançada essa versão web, eu tive acesso a essa versão antes da Oracle lançar oficialmente, né? Eu estava num projeto de Exadata virtualizado, num grande cliente financeiro, que a engenharia liberou diretamente para mim a versão 1.0 lá, porque lá já tinham recursos que o EDA Java não tinha. Então eu tive acesso a esse cara antes de oficialmente a Oracle liberar, de passar os etc. E uma coisa que eu fiz de lá para cá, cara, que é interessante, é aquilo que você falou, né? Que o EDA novo agora ele é um web server, né? Então, assim que saiu aquela conta gratuita na Oracle Cloud, eu fiz um deployment do meu EDA lá na Oracle Cloud. Então, subi uma compute instance no Linux, e ao invés de ficar subindo o EDA na minha máquina, eu instalava na OCI e simplesmente acessava o URL web, fazia o preenchimento, etc. Então, são possibilidades que a gente tem, se a gente souber utilizar os conceitos, né, cara? Exatamente, né?
Gente, eu brinco sempre o seguinte, o limite da tecnologia é a nossa imaginação, né? Então, se eu quero fazer, por exemplo, eu quero que o meu EDA fique na nuvem, ele vai ficar na nuvem, cara. Se não tiver como fazer hoje, pode ter certeza que vai ser desenvolvida alguma coisa, ou a gente vai desenvolver alguma coisa para poder chegar lá. Eu acho que esse é o limite da tecnologia hoje. Se não dá para fazer, pode não dar hoje, mas amanhã vai dar. Saber utilizar a tecnologia a seu favor, né, cara? Os recursos Exatamente. que nós temos na mão, né? Você falou da planilha. Quando eu fui fazer o deploy desse X4 a primeira vez, eu recebi uma planilha dessa. Então a gente fez um preenchimento dessa planilha para depois jogar no OEDA. Você falou da planilha, foi bem lembrado a planilha. E tem um detalhe, Guilherme. Você falou do OEDA. O OEDA não dá para instalar o Exadata sem o OEDA, né? Poxa, mas se eu quiser pegar o Linux e instalar o Linux lá no meu server, você vai instalar sem problema, só não vai ser um Exadata, vai ser um Frankenstein qualquer, mas um Exadata não vai ser, né? Para quem nunca viu, acompanhou um deploy do Exadata, depois que você preenche o EDA, que você starta a imagem, ele pergunta onde está o XML, é quase que você dá um OK, né, esperar e deixa que ele se resolve, que ele configura tudo aquilo que você tinha que ficar configurando na mão lá, abre a tela do Linux, configura a rede, configura disso, configura isso, configura aquilo, não precisa de mais nada, ele já faz tudo para você. Né? Então, é realmente processo automatizado e bem, bem simples. E o legal que você falou assim, que dá para fazer bare metal ou virtualizado. Eu lembro nessa última versão que a gente abriu para poder fazer um preenchimento, ele pergunta qual a última versão, né, coisas bem interessantes que tem lá dentro que evoluíram. Né, tem a versão bare metal virtualizada, se é um Exadata novo, uma expansão, se você tem qual o grid home que você vai colocar lá, inclusive saiu uma atualização dos grid homes, o 19.3 ele aceita, mas não o 19.3 base, tá? O 19.3.11, para vocês terem ideia, já tá, a versão 19.3 já está na 19.3.11. Não, 19.3.19 do Exadata Software. Tá? Então, se você for fazer uma imagem agora do 19, vai para 19.3.19, que é 19.3, 19.2 e 18.1, em 10 de julho de 2020, foi anunciado que elas não estariam mais suportadas ali. Né? Tem que entrar no plano de manutenção, de atualização. E um outro troço interessante, Guilherme, para o pessoal entender, né, você coloca como que você quer a redundância dos seus discos, quantos discos grupos você quer, qual o dimensionamento entre o data e o reco. Eu quero 60-40, 80-20, né, eu quero uma área de spare ou não quero uma área de spare, né, quanto que eu vou separar para cada coisa dessa. E o interessante que eu vi nessas últimas versões, né, porque eu não tinha visto ainda, né, nunca tinha me atentado, não sei se isso é muito recente, para o Oracle Home, a gente chegava, colocava o Oracle, o grid, a versão do grid, a versão do Exadata Software, a versão do grid, né, e a versão do Oracle Home. Se você quisesse um outro Oracle Home, você ia lá e instalava, baixava o software padrão da Oracle, depois vinha com o patch do Exadata, instalava e beleza. No OEDA novo, né, você consegue colocar 2 homes distintos lá dentro, sem problema nenhum. Lembrando que você tem que saber se tem compatibilidade entre os homes que você está colocando. O Home 11, o 11.2, pelo menos as últimas instalações que eu fiz, eu tive que colocar ele como a CFS do Oracle 19. Né? Então, o Grid 19 não aceita arquivos do Oracle 11. Né? Não direto no SM. Você tinha que colocar como a CFS. Né? Não sei se teve algum patch de correção, alguma coisa. Eu sei que já passei por esse problema. Só até 18 que aceitava você colocar dentro do SM o Oracle 11. Interessante, cara. Isso deve ser algo novo, porque antes o Grid 19 suportava sim o Home 11, Não, mas o Home talvez aceita. o Home Né? aceita. O Home O banco aceita. também. Ele não estava aceitando. Minto, Guilherme, desculpa. O cliente era 10.205. O 10. O O 10 não 10. O suporta, 10. não. O 10 só Realmente. até a versão 18. Isso Só até a aí. versão 18. Olhando aqui nos meus alfarrábios aqui. Cara, acho que o 10 nem tem mais no Elo, entendeu? Então. Não tem. Já não tem mais e, né, já não. Você até consegue instalar manualmente,
né? Mas ele tem que ser como a CFS, não pode ser... Assim, não tem nem suporte, Não cara. tem, já era. É só sistema legado mesmo, que não dá para migrar para 11 ainda. Ou para 12, Exatamente. 19, 18, 21, quando sair, né? E pessoal, quando a gente está falando de OEDA, a gente está falando de um padrão da engenharia da Oracle para que todos os Exadatas no mundo sejam instalados nesse padrão, tá? Então a gente está pegando lá que quando a máquina for instalada, todos vão seguir realmente um padrão da engenharia. Então, desde ali do reimage de parâmetros de kernel, versões, localizações, boas práticas. Então, muitas vezes no EDA, cara, é corrigido vários pontos aí interessantíssimos, assim. Como o Ricardo falou, a questão de múltiplos homes já tem um tempinho isso aí. Já instalei máquinas, tipo, com Exadata virtualizado que tinham, tipo, mais de 10 homes, por exemplo, e você conseguiria colocar o grid 19 e os homes 11, 12, 18, 19. Então, dá para você realmente fazer algo bem interessante e ele automatiza tudo isso, né? Então, a gente está falando desde o processo de criação de VM, por exemplo, que é algo interessante, né? Você só vai criar VM no Exadata através do EDA. Não é suportado você fazer de outra forma, cara. Se você quiser tentar fazer na mão, cara, a Oracle não vai dar suporte, vai ser implementado de uma forma diferente do padrão da engenharia, e isso você pode ter grandes problemas se você instalar dessa forma, tá? Então, quando a gente está falando de OEDA, a gente está falando de estar compliance, cara, de estar padrão realmente. Então, até legal a gente falar sobre isso, né? Que tem uma certa diferença entre OEDA e on-command, né? O EDA, basicamente, é o lado client de você preencher as informações a respeito da configuração do seu Exadata. Então, o EDA, a gente abre a parte web, faz todo o preenchimento ali. Importante, pessoal, um EDA bem preenchido, ele vai garantir que seu projeto seja um projeto de sucesso. Então, a questão de validar tela por tela, tá? Eu sempre falo isso porque, normalmente, a instalação de um Exadata novo, a gente faz a revisão do EDA 4, 5 vezes. É meio que padrão, normal, a gente está realmente implementando 4, 5 vezes, de estar revisando as informações. Por quê? Cara, se você errar uma versão de home e for instalado na versão errada, a localização do diretório, talvez você tenha um padrão, os grupos de usuários, um ID de usuário, cara, você vai ter que reinstalar. Tá? Às vezes reinstalar é mais fácil do que você normalmente lá ajustar tudo, tá? Então, assim, quando a gente fala de OEDA, cara, revise bastante. Então, é 90% planejamento e revisão, 10% na hora de implementar. Tá? Então, pense realmente que uma boa revisão do EDA vai garantir que o seu projeto de Exadata seja implementado aí com sucesso. Muitas vezes vai envolver várias áreas, a área de banco, a área de redes, a área de segurança. Então, tem que passar por diversas áreas. A gente sabe que o perfil do DMA, né, do Database Machine Administrator, é diferente do DBA tradicional, envolve muito mais do que só o software do Oracle, envolve muito mais áreas para requisitos, etc. Mas que é importante que a gente tenha realmente esse conhecimento, tá? Então, assim, sigam sempre o padrão de engenharia. E como eu falei, OEDA é a versão client, OnCommand é a versão server. Então, na hora de instalar o Exadata, você vai utilizar o famoso OneCommand, tá? Que é dentro do OEDA, tá? Dos binários de instalação, quando você baixa ele para Linux, você vai ter a versão config, que é o OEDA, que é a parte web que você vai preencher, e tem a versão OneCommand, que é a parte de instalação. Então, você vai utilizar o mesmo XML que foi gerado, só que você vai utilizar o OneCommand, que é o cara que vai executar os steps da instalação ali do Exadata. Então, é até legal a gente falar que dentro do mesmo binário, você vai ter o client e o server, que é o OEDA, e o OneCommand, né? Isso aí. Né? É o que você falou, basicamente a mesma coisa, mas um é para preenchimento, outro é para execução. Né? Um eu preencho e gero uma saída, o outro eu leio a saída que foi gerada no preenchimento e executo o que está ali dentro. Né? Então é isso aí. Né? É bem... você falou uma coisa que já passei por várias situações, Guilherme, de você chega, a máquina é o quê? Uma máquina de banco de dados. Então pega o pessoal do time de banco de dados e vamos colocar eles para preencher o OEDA. Né? É até desumano você fazer isso. Né? Porque o time de banco de dados, mesmo a pessoa com perfil de administração do Database Machine, ele muitas vezes ele não tem responsabilidade sobre a rede,
sobre os padrões de nomenclatura, né, sobre a parte de segurança. Então, isso é um preenchimento de multi-team, né? Você tem que ter as equipes de segurança, as equipes de servidores para poder definir quais são os nomes que vão entrar ali, e a equipe de rede, né? Eu já fui preencher um OEDA que a gente teve que esperar aí umas 3, 4 vezes, porque não conseguia juntar todas as equipes, e o pessoal não entendia por que tinha dessas equipes. Aí a gente fez um preenchimento manual bem assim, next, ok, e falou assim, ó, o nome das máquinas são esses, os IPs são esses. Aí eu falei, não, tá tudo errado. Só para o cliente tentar entender que fala, olha só, eu preciso da equipe de vocês. Então, é fundamental. Primeira coisa, vocês vão preencher o OEDA, envolvam os outros times, né? Não, a não ser que você seja o responsável por tudo. Você é o gerente que é responsável por tudo e você vai delegar isso aí. Fulano, você escolhe. Né? Não conheço empresa assim para ter um Exadata. Né? Então, assim, é muito difícil uma empresa que tem um Exadata, uma pessoa ser responsável por todas essas áreas. Né? Mas envolva os times de rede, o pessoal que vai dar nome, normalmente o time de servidores que vai dar nome aos servidores, e o time de segurança, tá? Além do pessoal de DBA, tá? Porque vocês vão precisar. Muito bom, Ricardo. E, cara, até legal a gente falar sobre essa questão, né, das responsabilidades, porque normalmente o DBA preenche, não tem a visão, aí depois quando instala, o cara vai lá e reclama e fala assim, pô, não é isso que eu queria. E muitas vezes para mudar, cara, é mais fácil fazer de novo o processo, reinstalar, do que ajustar na mão e ter risco de ter erro humano, né? Então, existe essa situação também. E tem um cara bem interessante também, que é uma extensão aí do OEDA, que é o OEDA CLI, o OEDA Command Line Interface. Command Line, isso. Então, assim, a gente pode usar o OEDA tradicional muitas vezes para um deployment, para uma instalação, até mesmo para preenchimento de uma expansão de um Exa, também pode ser muito utilizado, tá? Na hora de você extrair os dados por reimage. Mas no OEDA CLI, basicamente, ele tem algumas tarefas de gerenciamento que você pode fazer através dele, tá? É um cara bem interessante, por exemplo, quando você vai adicionar nós e remover nós dentro de um cluster de VM, cara, você consegue fazer isso através do OEDA CLI. Adicionar ou remover o Oracle Database Home Directories, né? Então é possível também fazer pelo OEDA CLI. Na hora de adicionar ou remover storage cells, na hora de fazer resize no Oracle ASM Disk Groups e na hora de adicionar e remover additional databases. Então, muitas tarefas, depois de implementado, né? Precisa fazer expansão, adicionar, cara, dá para fazer através do OEDA CLI, tá? Que é um cara fundamental, que ele vai utilizar como base aquele OEDA que você preencheu, tá? Então, você vai preencher o OEDA e depois vai executar com o OEDA CLI, o CLI, né? Ou CLI, dependendo da sua localização. E você pode realmente utilizar também esse cara, que é um cara fantástico, cara. Você pode extrair muitas informações aí também com essa parte do OEDA. Mas, assim, a gente tem que trazer isso para essas lives de aquecimento, né? Para falar sobre o OEDA, que é um cara que você não pode deixar de utilizar se você tem um Exadata na sua máquina. Tanto na hora do deployment, tanto na hora de fazer alguma atividade de manutenção, de alteração no ambiente, para que você possa estar realmente seguindo todas as boas práticas da Oracle. E se você não utilizar o OEDA, cara, se rodar um ExaCheck depois, você pode ter muitos erros, e o OEDA realmente ele vai seguir ali à risca, cara. E sempre baixa a última versão do OEDA, tá? Não utilize o OEDA antigo, tá? Eu acho que a Oracle até recentemente, ano passado, até bloqueou de baixar o OEDA antigo, tá? Você só consegue baixar a última versão, porque, cara, o OEDA tem que sempre seguir as melhores práticas, as boas práticas, para que você realmente não esteja desatualizado. Mais alguma coisa aí, Ricardo? Se eu não me engano, Guilherme, quando você baixa o OEDA, acho que na página está dizendo que a versão é de março, maio do ano passado. Mas é só o texto que está na página, tá? Quando você baixa é a última versão. Tá? Se eu não me engano, o OEDA ou o DBSat, ele tem a página da Oracle hoje de download estava com a data errada, mas você baixa sempre a última versão. Tá? É o que você falou, eu não consigo baixar o OEDA mais antigo. Né? Então, e lembrando que o OEDA atual, ele lê o XML do OEDA. Se você fez um OEDA na versão anterior, ele vai pegar aquele XML e vai conseguir ler também. Tá? Não se preocupe com isso, não. Às vezes, se tiver um gap muito grande, talvez você precise importar o OEDA e regerar ele, né? Se tiver um gap muito grande,
é o OEDA de 3 anos atrás. Então, muitas vezes tem várias colunas ali, aquela formatação que realmente já mudou bastante a estrutura. Isso. E às vezes você precisa fazer alguns ajustes na hora da importação, mas realmente, entre versões mais próximas, você pode importar, utilizar o mesmo cara, que não vai ter nenhum tipo de problema. Eu tenho um detalhezinho para te falar, Guilherme. Para o pessoal entender assim, a dificuldade de você ter que reconfigurar o seu Exadata. Um dos componentes do Exadata é um hack. Né? Eu já participei de projeto que a pessoa dimensiona a rede toda do hack, faz todo o dimensionamento, tudo certinho. Aí resolve fazer o seguinte, eu vou fazer um move do meu hack para um outro data center. Falei, não, ok, vai manter o mesmo IP? Não, vou mudar tudo. É quase que eu pedi para trocar minha identidade. Né? É trabalhoso, é chato, pode não dar certo. Existem scripts que fazem isso? Existem. Mas a chance de dar errado é muito grande. Então, a partir do momento que você definiu isso, né, não mude. Né? Isso é um dos componentes que tem dentro do Exadata. Então, imagina você ter que reconfigurar até o home que está o grid. Porque eu resolvi, putz, está fora do padrão. É mais fácil fazer do zero do que você ter que fazer isso na mão. Né? Vai dar muito menos dor de cabeça, vai ser muito mais tranquilo para você, porque olha a quantidade de componentes que tem. Eu tenho, além da parte de hardware, sistema operacional, parte de os firmwares, né? Sistema operacional, eu tenho toda a parte de interconexão entre os hardwares que tem ali e os produtos da Oracle que estão instalados ali dentro. É muita coisa junto, realmente é uma teia de aranha, um emaranhado ali que juntou e está bem amarrado. Você desfazer um nó desse para mudar ele de lugar é complicado. E, pessoal, quando a gente fala dessas questões de seguir um padrão, de instalação, isso vai trazer para você tanto a segurança de não fazer algo que não é uma boa prática, seguir um padrão de engenharia, de entender que o Exadata que você está instalando aqui está no mesmo padrão dos Exadatas que são instalados na Europa ou nos Estados Unidos, tá? E tanto a nível de velocidade, como eu falei lá no início, antes, para você instalar um Exadata eram 15 dias, 2 semanas, porque era um processo muito manual e que muitas vezes tinha erro humano, né? E agora, realmente, com o EDA, você tem a possibilidade de fazer um Exadata muito rápido e sem o risco de, muitas vezes, o cara executar uma coisa ali de diferente, porque realmente, cara, você não fica criando VM na mão, colocando IP na mão, é simplesmente pegar os dados que foram colocados no XML e importar esses dados, cara. Então, muitas vezes a responsabilidade, por isso que eu sempre gosto de frisar isso, a responsabilidade de revisão ela é muito grande, porque quem preencheu o EDA que tem a responsabilidade do que está sendo implementado, se está certo ou não. Não é quem está ali simplesmente executando a máquina, é realmente quem preencheu. Então, esse é um ponto importante, sempre a gente poder frisar, que a gente tem visto como que a área de tecnologia tem ido muito para aquela linha de automatização, de fazer mais com menos, né, Ricardo? Aquelas tarefas manuais, cara, não fazem tanto sentido assim. Vamos entregar mais resultado, porque a área realmente de tecnologia está indo muito para essa linha de agilidade, o conceito da cloud, né, cara? Exatamente. E, gente, a questão do EDA é tão interessante que, como o Guilherme falou, você demorava 2 semanas para instalar um Exadata. Hoje, você com o EDA, você instala o seu Exadata, libera para uso, né? É lógico que existe toda uma parte de contrato, de prazo de entrega e tudo, mas você tem a possibilidade de, se alguma coisa estiver errada, é fácil fazer um redeploy. Né? Então, na primeira imagem que você fez, é simples, não é comum, não estou falando que vocês vão fazer, eu vou preencher de qualquer jeito, não. Mas caso seja necessário, você não precisa mais esperar 2 semanas para liberar uma versão. Então assim, ele é tão útil que, mesmo se você tiver um problema que passou despercebido, você consegue acertar e fazer um redeploy bem mais rápido. E dependendo da configuração, pessoal, se não for uma máquina muito grande, uma instalação muito complexa de virtualizado com muitos clusters, às vezes um Exadata Bare Metal Quarter, cara, 2, 3 dias você consegue já fazer um deployment ali do zero. Se a rede estiver ok, se os pré-requisitos estiverem rodando sem nenhum problema, se o planejamento realmente foi bem feito, cara, 2, 3 dias o Exadata está na mão, ao invés de 15 dias, como era anteriormente, né? Claro, se tiver uma complexidade maior, um Exadata virtualizado, é uma máquina grande, um half, um full, com 10 clusters,
etc. Cara, aí realmente pode ser uma linha um pouco mais complexa, que vai realmente durar um tempo. Às vezes, cada cluster vai ter um pré-requisito de rede, uma VLAN específica, uma rede, e às vezes pode ter um conflito de IP de alguma máquina da HCP subir com esse IP, pode ter uma VLAN que não está chegando. Então, existem várias possibilidades que podem acontecer, mas, em geral, realmente o EDA veio para facilitar, veio para te trazer mais segurança de estar sempre seguindo as boas práticas do equipamento para que você tenha mais resultados. Beleza? Ricardo, mais alguma coisa aí, cara? Acho que fechamos aí mais um podcast, hein, cara? Só lembrar que você precisa dele. Não tem como fazer sem ele. Exatamente, cara. Seguir e utilizá-lo da forma correta vai ser a melhor forma para que o seu Exadata consiga entregar o máximo de resultados possíveis para que vocês consigam realmente utilizar ele da forma correta. Beleza? Beleza. Show de bola, Ricardo. Vamos fechando por aqui. Pessoal, se você não está inscrito ainda, nós vamos fazer uma Masterclass de Exadata na próxima semana. Se prepare que vai ser conteúdo inédito. A gente vai mostrar muita coisa do Exadata na prática. A gente vai mostrar aí muitos conceitos. Aqui a gente está falando sobre temas importantes para requisitos de Exadata, mas lá, literalmente, a gente vai conseguir colocar a mão na massa. A gente vai mostrar para vocês realmente muita coisa mais a fundo sobre Exadata. Então, estou deixando aqui na descrição desse vídeo, estou deixando aqui também nos comentários para que você faça o seu cadastro nessa Masterclass, que vai ser um evento com conteúdos inéditos, beleza? Ricardo, aquele abraço, hein, cara? Até a próxima. Falou. Valeu, tchau, tchau.